It's wonderful to be with you today. É maravilhoso estar aqui com vocês hoje. You look beautiful. Vocês parecem lindos. How many of you were at the March for Jesus yesterday? Quantos de vocês estavam na Marcha para Jesus ontem? Levanta a mão. Wasn't it tremendous? Não foi tremendo? The name of Jesus being shouted in Cuiabá. O nome de Jesus sendo exaltado, aclamado em Cuiabá. How many of you have a t-shirt that says March for Jesus? Quantos de vocês têm uma camiseta que falava Marcha para Jesus? Levanta a mão. Oh, you need a t-shirt. Vocês precisam da camiseta daquela. So that you can wear it every day. Para que você possa usar todos os dias. Wear it to the office. Seja no escritório, Wear it to school. seja na escola. Wear it to church. Use ela na Wear igreja. it when you go Use shopping. quando você for fazer compras. I'm a Jesus person. Eu sou uma pessoa de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Today I want to talk to you about something that's very practical in the kingdom of God. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo que é muito prático no reino de Deus. I want to talk to you about how we, as God's people, continue the ministry of Christ. E eu quero falar com vocês sobre como nós, como povo de Deus, continuamos o ministério dele em Cristo. You see, Christ came, Então perceba que Cristo veio, He lived, ele viveu and He demonstrated the redeemed life. e ele demonstrou como é uma vida redimida. He demonstrated life in the kingdom. Ele demonstrou como é uma vida no reino. He demonstrated the perfect human. Ele demonstrou como é um ser humano perfeito. And He demonstrated what our lives in Him are supposed to be. E ele demonstrou como as nossas vidas nele devem ser. So we don't look at His life only as the historic Jesus who lived. Então nós não podemos olhar para a vida dele somente como aquele Jesus que historicamente viveu. We look also as an example of what our lives are to be. Nós temos que olhar para ele também como um exemplo de como as nossas vidas devem ser. The Bible says E a Bíblia nos in diz, Romans chapter 8 em Romanos capítulo 8, and verse 29, versículo 29, this is God's destiny for every person. que esse é o destino, esse é o plano de Deus para cada pessoa. Say, it's me too. Então diga, é para mim também. That everyone be conformed to the image of Christ. Que todos sejam conformados à imagem de Cristo. Look at us. Olhe para nós. We're not quite there yet, Nós ainda não estamos lá, but we're better than we were. mas nós somos hoje melhores do que nós éramos. As we cooperate with the Holy Spirit, Conforme nós vamos cooperando com o Espírito Santo, we become more and more like Christ every day. nós vamos nos tornando mais e mais como Cristo a cada dia. Speaking His word, Começamos a falar as palavras dele, sharing His life, começamos a compartilhar a vida bringing dele, hope and healing and Com- forgiveness começamos a trazer esperança, cura, perdão, every day. todos os dias. So you see, we need to keep that goal in mind, Então perceba que nós temos que começar a manter esse objetivo em mente, so that we don't just settle for where we are now. para que nós não aceitemos somente o lugar, o padrão onde nós estamos agora. You look pretty good today. Vocês parecem muito bem hoje, But you're going to be better the next time I see mas you. da próxima vez que eu ver todos vocês, eu tenho certeza que vocês vão estar muito melhores. I'll be better. Eu vou estar melhor. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso? That's God's idea. Isso é a ideia de Deus. That's not my idea. Isso não é a minha ideia. Because if it were up to me, I would say, that's not possible. Porque se dependesse de mim, eu diria, não, isso não é possível. But God believes in you. Mas Deus acredita em você. He trusts you with His image. Ele confiou em você com a imagem dele. And He came in Christ to give you an example. E ele veio através de Cristo para te dar o exemplo. And then He gives you the Spirit, the Holy Spirit, Então ele veio para te dar o Espírito Santo, to help
perfect his plan in you. para te ajudar a aperfeiçoar o plano dele em você. And all you have to E do tudo que você tem que fazer is cooperate. é cooperar com ele. That's all. É só isso. So do you believe that you can continue the ministry of Jesus? Então você acredita que você pode continuar o ministério de Jesus? I want to give you some specific things that the ministry of Jesus looks like. E eu quero te dar algumas coisas específicas de como se parece o ministério de Jesus. And allow me to use our family as an example. E me permita utilizar a nossa família como exemplo. Because my parents set a good example. Porque meus pais, por exemplo, eles estabeleceram um bom exemplo. And I want to share our story with you. E eu quero compartilhar a nossa história com você. First, I want to read from the Gospel of John. Primeiro eu quero ler no Evangelho de João. These are words of Jesus, Essas são palavras de Jesus and they're words that sound impossible e to são us. palavras que parecem impossíveis para nós. It's in John chapter 14, Está em João capítulo 14, and it's verse 12. no versículo 12. Jesus said, Jesus disse: "Most assuredly I say to you, em verdade lhes digo, the one who believes in me." que aquele que crê em mim... Do you believe in Jesus? Você crê em Jesus? Sure. Sim, com He's certeza. talking about you. Ele está falando sobre você aqui então. He says, "The one who believes in me, Aquele que crê em mim, the works that I do, he or she will do also." as obras que eu faço, ele ou ela também farão. And greater works than these will they do, E obras maiores do que essas farão também. because I go to my Father. Porque eu vou para o meu Pai. He went to the Father Ele foi para o Pai and sent back the Spirit. e ele enviou de volta para nós o Espírito. What Spirit? Que Espírito? The Bible says in Acts chapter 10, A Bíblia diz em Atos capítulo 10, verse 38, no versículo 38, God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. And he went about doing good, healing all who were oppressed of the devil. E ele saiu fazendo boas obras, libertando todos aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. For God was with him. Porque Deus era com ele. That's the same Spirit that God gave after Jesus E ascended. esse é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que Deus nos deu depois que Jesus voltou para o céu. Jesus referred to that Spirit as the promise of the Father. E Jesus se referia a esse Espírito, o Espírito Santo, como a promessa do Pai. God has made that promise to you, Deus fez essa promessa a você, that he would do just like he did to Jesus. que ele poderia fazer exatamente como ele fez com Jesus. I put my name in that scripture. E eu coloco então o meu nome nesse versículo. God anointed LaDonna Osborne Deus ungiu lá Dona Osborne with the Holy Spirit and com o power. Espírito Santo e com poder. And she goes everywhere doing E ela good, sai por todos os lugares fazendo boas obras, healing all who were oppressed of the devil, curando todos aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. because God is with her. Porque Deus é com ela. Now I want to tell you, E agora eu quero te dizer, this life that we have in Jesus, essa vida que nós temos em Jesus it's not religion. não é uma religião. There's no religion Não tem nenhuma religião where the object worshipped aonde o objeto adorado comes to live in the worshiper. vem para habitar, para morar dentro daquele que adora. Jesus said to his followers, E Jesus disse aos seus discípulos: he says, "I'm with you, eu estou com vocês and I will be in you." e eu estarei dentro de vocês. How? Como? Because God gave us that same Spirit that he gave Christ. É porque Deus nos deu aquele mesmo Espírito, o Espírito Santo, que Ele deu para Cristo, So that we can continue his ministry. para que nós possamos continuar o ministério dele. What is God's mission? E qual é a missão de Deus? It is not God's desire that any perish, Não é o desejo de Deus que ninguém pereça, but that all should come to repentance. mas o desejo dele é que todos venham ao arrependimento.
the prophet Habakkuk prophesied. E o profeta Abacuque profetizou, And he said, the whole earth will be covered with the knowledge of the glory of the Lord. e ele profetizou que toda a terra será coberta pelo conhecimento da glória do Senhor, Just like the waters cover the sea. assim como as águas cobrem o mar. How is that going to E happen? como isso vai acontecer? Because you and É I, porque você e eu, filled with the same spirit that Jesus had, cheios do mesmo espírito que Jesus tinha, we continue his ministry. nós continuaremos o seu ministério. That doesn't mean everyone's a preacher. Isso não significa que todos são pregadores. No, we just need a few preachers. Não, nós precisamos só de alguns pregadores. We need a lot of believers going out into the world. Mas nós precisamos de muitos crentes indo e se esparramando ao redor do In the mundo. marketplace of life. Nos mercados da vida, In the shops. nas In lojas, the restaurants. nos In restaurantes, the hospitals. nos hospitais, On the job. nos trabalhos, In the classroom. nas salas de aula, Everywhere. em todos os lugares, On the streets. nas ruas, Marching for Jesus. marchando por Jesus. That's what is needed. E isso é o que é necessário. And a few preachers. E alguns pregadores. But you see, I can stand here and I can preach. Então, eu posso ficar aqui em pé e posso pregar para vocês. But I can't go where you go. Mas eu não posso ir aonde você I vai. don't know the people you know. Eu não conheço as pessoas que você I can't conhece. speak the language. Eu não consigo nem falar a sua They língua. won't listen to me. As pessoas não vão me ouvir, They'll listen to you. mas eles vão ouvir você. Because they see your life. Porque eles veem a sua vida. They'll trust you. Eles vão confiar em você. You can reason with Você them. pode argumentar com eles. You can do miracles for Você Christ. pode operar milagres para Cristo, Transforming the lives of others. transformando a vida de outras pessoas. Wow. Uau! That's a good one for me. Isso foi uma boa declaração para um uau. Now, Jesus goes on to say, Então Jesus continua dizendo, verse 13, no versículo 13, I'm in John chapter 14. eu estou em João capítulo 14. Whatever you ask in my name, I will do it. Tudo o que pedirem em meu nome, isso farei. Why? Por quê? So the Father will be Para glorified que o Pai seja glorificado in the Son. no Filho. Let's remember why Jesus does things. Vamos nos lembrar então o porquê Jesus faz as coisas. Verse 14. Versículo 14. He says, if you ask anything in my name, I will do E it. se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. I believe that. E eu creio nisso. Do you believe Você that? crê nisso? This is the confidence that we have. Isso é a confiança que nós temos. If we ask anything in his Que se name, nós pedirmos qualquer coisa em nome dele, he will do it. ele vai fazer. Say thank you, Jesus. Então diga obrigado, Jesus. Now let me talk to you about these specific principles about continuing the ministry of Jesus. Então me deixe te falar agora sobre alguns princípios específicos sobre continuar o ministério de Jesus. Number 1, Número 1. focus on Christ. Foque sempre em Cristo. Focus on Jesus. Foque em Jesus. Focus. Foque nele. Focus on Jesus. Foque em Jesus. My mother and father were both very young when they accepted Christ. Minha mãe e meu pai eram muito jovens quando eles aceitaram a Cristo. My father was in a farmer family in Oklahoma. Meu pai cresceu numa família de fazendeiros no estado do Oklahoma, My nos Estados mother Unidos. was in California and her people knew nothing of God. A minha mãe cresceu na Califórnia e o pessoal dela, a família dela, não sabiam nada sobre Deus. They were like pagan Eles eram como se fossem pagãos, de because verdade. they had superstitions that they believed Porque in. eles acreditavam em muitas superstições. And by God's providence, my father traveled to California E pela providência de Deus, meu pai viajou para a Califórnia. and he met my mother. E então conheceu minha mãe. They met when she was 16 and he was 17. Eles se conheceram quando ela tinha 16 anos de idade e ele 17. They were simple young people. E eles eram jovens muito But simples. they had each one accepted Christ at the age of 12. Mas cada um deles tinha aceitado a Cristo quando eles tinham 12 anos de idade. So they were very sincere about serving the Lord. Então eles eram assim, com um coração muito sincero com relação a servir ao Senhor. And when they met, E quando eles se conheceram, it seemed to be love at first sight. pareceu ser amor à primeira vista.
Do you have that phrase here? Aham. Yeah. Vocês têm essa frase aqui, certo? Amor à primeira vista? And they were married 1 year later. E um ano mais tarde eles se casaram. Now, they were in the ministry. E eles estavam no ministério. They were as evangelists going from church to church in their denomination holding revivals. Então, na denominação que eles frequentavam, eles eram evangelistas e eles estavam indo de igreja em igreja, That's the way- apoiando um avivamento. That's the way it was in the early 1940s. É nessa forma que acontecia lá atrás, em 1940. Eventually they became pastors. Eventualmente eles se tornaram They pastores. were 19 and 20. Aí eles tinham 19 anos, ela 19 anos e ele 20. So they became very popular because of their sincerity. Então, eles se tornaram muito populares na região deles por causa da sinceridade deles. A woman missionary from India came to their church. Então, uma mulher, uma missionária da Índia, veio até a igreja deles. And she talked about the needs of the gospel in India. Então, ela falou com eles sobre as necessidades com relação ao evangelho lá na Índia. And that touched my mother and father. Isso tocou muito minha mãe e meu pai. And one thing I can say about them, they're very decisive. E uma coisa que eu posso dizer sobre eles claramente é que eles eram muito decididos. So they talked, Então, eles conversaram entre and my eles father reasoned. e meu pai ficou pensando. Remember, he's from the farm. Se lembre, ele era alguém da fazenda. He said, if a long log needs to be moved, log, like a tree, Aham, e se um longo tronco de árvore precisa ser movido and there are 9 men on one end, e tem 9 men on one end, 9 homens em uma ponta and 1 man on the other e end, um homem na outra ponta, and if you want to help, e se você quer ajudar, which end do you go to? em qual das pontas você vai para ajudar? That seemed reasonable. Parece razoável, não Because parece? you go to the end with only Você one vai man. para aquela ponta do tronco que tem só um homem. And so they reasoned. Então eles pensaram, There's lots of preachers in America. como tem muitos pregadores aqui nos and Estados there's Unidos not so many in India. e não tem muitos pregadores na Índia, So let's go to India. então vamos para a Índia. It's just that simple. É simples assim, não é? It was reasoning. Era razoável. So, I told you they're decisive. Então eu te disse, eles eram decididos. They resigned their church. Eles abriram mão dos seus trabalhos na sua igreja, They sold all of their possessions. venderam tudo que eles tinham. They had a baby boy, 6 months old. Eles tinham um garotinho de 6 meses de idade. This is 1945. Isso é em 1945. World War II is not yet finished. A Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado. And they get on a military freighter and travel to India. Então eles entram num avião militar e voam para a Índia. And in my father's mind, E aí na mente do meu pai, they were going to win all of those pagans to Jesus. eles estavam indo para a Índia para ganhar todos aqueles pagãos para Jesus. He was an evangelist. Ele era um evangelista. He had the zeal for Ele evangelism. tinha um zelo pelo But he evangelismo. didn't know anything about Mas India. ele não conhecia nada sobre a Índia. They were not prepared. Eles não estavam preparados para They isso. didn't know anything. Eles não sabiam nada. And when they arrived in E India, assim que eles chegaram na Índia, they found that there were no pagans in India. eles descobriram que não haviam pagãos na Índia. There were only devoutly religious people. Só haviam na Índia pessoas devotamente, muito devotos, religiosos, Muslims and Hindus. muçulmanos, hinduístas, Very devout. muito devotos. My father saw Muslims in public places praying in the middle of the day. E meu pai começou então a ver muçulmanos no meio do dia, em lugares públicos, se curvando e começando a adorar. In the post office, Lá na agência do on correio, the street, no meio da rua, in their shops, no meio das lojas, 5 times every day. 5 vezes todos os dias. And my father thinks, I never saw a Christian do that. E meu pai começou a pensar, mas eu nunca vi um cristão fazer isso. Now, the senior missionary told my E aí um parents, missionário já mais experiente disse aos meus he pais, says, India is very hard. os indianos são muito difíceis. Of course, everybody thinks their area is hard. Porque todo mundo pensa que a área onde eles estão trabalhando é a mais difícil. I've heard it every place I go. Eu ouço isso em todos os lugares que eu vou. Oh, here is very difficult. Não, aqui é muito difícil.
Well, if you think it's difficult, it is. Mas se você pensar que é difícil, então é difícil. I don't think it's difficult, so it isn't. Eu não penso que é difícil, então para mim não é difícil. You'll find what you're looking for. Você vai encontrar aquilo que você está procurando. Now, that missionary Então- had been in India for 20 years. Aquele missionário que falou com os meus pais já estava lá na Índia por 20 anos. And he said to my father, E ele disse ao meu pai: he says, I've never won a soul to Christ. eu nunca ganhei uma alma para Cristo aqui. And of course my father reasoned, E claro que meu pai ficou pensando. well, I'm not going to learn from you. Ele pensou assim: então eu não vou conseguir aprender nada com você. That was pretty smart. Isso foi muito inteligente da parte dele, né? Be selective in who you learn from. Sejam seletivos com a pessoa da qual você vai aprender. Learn from people who are doing what you're called to do. Aprendam com pessoas que estão fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. So my father made a decision. Então meu pai tomou uma decisão. He told my mother, Ele disse à minha mãe: I'm going to go out today, eu vou lá fora hoje. and I'm not coming back until I win one soul to E eu não vou Christ. voltar até eu ganhar uma pessoa, uma vida para Cristo. So he went out, Então ele saiu, carried his Bible, carregou a Bíblia dele. and eventually he found a young man, Eventualmente ele achou um jovem and he began talking with him. e começou a falar com ele. And he began talking about God. E começou a falar com ele sobre Deus. And the young man knew all about God. E aquele jovem sabia tudo sobre Deus. And that surprised my father. E isso surpreendeu meu pai. But the young man called God Allah. Mas aquele jovem então começou a chamar Deus de Alá. My father never heard of Allah. E meu pai nunca tinha ouvido falar sobre Alá. But this young man called him like he was God. Mas esse jovem ficou chamando Alá como se fosse Deus. So then my father had courage. Então meu pai teve coragem And he suficiente. brought up the subject of Jesus. E ele pegou e começou a entrar no assunto de And to Jesus. his surprise, E the para young man surpresa knew all dele, about Jesus. aquele jovem sabia tudo sobre Jesus. Oh yes. Ah, sim. He was a great prophet. Ele era um grande And profeta. he even did miracles. E ele até fez milagres. And my father's trying to understand this. E meu pai começou a tentar entender aquilo. And then with great courage he blurted out, E aí, com grande coragem, ele soltou aquilo. yes, Jesus was the Son of God. He came and died for the sins of the world, and he's alive today. Sim, Jesus foi o Filho de Deus que ele veio, ele morreu por nós, morreu para a remissão dos pecados do mundo. And the young man says, no, no, E aí no. o jovem disse: não, 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 não. He said, I have been to the tomb of Muhammad in Mecca. Não, eu já fui para a tumba de Maomé lá em Meca. I've seen his tomb. Eu já vi a tumba dele. He was buried there. Ele foi enterrado lá. Muhammad is the supreme prophet. Maomé é o profeta supremo. If God did not raise the supreme prophet, E se Deus não ressuscitou o profeta supremo, Maomé, why would he raise a secondary prophet? por que ele ressuscitaria um profeta secundário? He said, prove it to me. E ele disse: me prove então. That's the best thing that could have ever happened to my family. Isso foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido com a minha família. Well, my father got his Bible, Então, meu pai pegou a Bíblia dele imediatamente and he's looking for the message about the e ele resurrection. começou então a procurar lá pelas mensagens, pelos versículos da ressurreição. And the young man said, what's that? E aquele jovem falou: o que que é isso? Father, that's the Bible, Ele the falou: Word of God. isso é a Bíblia, a palavra de Deus. And the young man brought out his book. E aquele jovem então trouxe o livro dele And it was the Quran. e era o Alcorão. He says, no, E ele this falou, is não, the Word of God isso from the aqui- mouth of the prophet Muhammad. Isso aqui é a palavra de Deus que saiu da boca do profeta Maomé. Now, it happened that both of their books were black. E acontece que os dois livros eram pretos, a Bíblia e o Alcorão. They A both- capa preta. They both had gold on the edge. E na borda das folhas, os dois eram dourados. And on the front was gold stamp. E tinha uma estampa, uma escrita dourada na capa dos dois livros. My father said, Holy Bible. E a do meu pai falava Bíblia Sagrada. And the young man said, E o jovem disse: Quran. não, Alcorão. Now we have a problem. Agora nós tínhamos então um problema. Two books, Dois livros, two gods, dois deuses, two prophets. dois profetas. What do we do? O que nós fazemos? I told you my parents are decisive. E eu te disse, meus pais eram decididos. My father went home to my mother. Meu pai voltou em casa para minha mãe And he says, we're going home. e ele disse: nós vamos ter que voltar para casa.
We're going to where people already believe the Bible. Nós vamos ter que voltar para o lugar onde as pessoas já acreditam na Bíblia. Now that was America in the 1940s. E isso era a América, os Estados Unidos, lá em 1940. That's not the same today. Não é o mesmo hoje. He says, at least we can help people there E ele who disse, believe the Bible. pelo menos lá nós vamos poder então ajudar pessoas que já acreditam na Bíblia. So they sold everything, Então eles venderam tudo lá na Índia, and they got on a ship, entraram em um barco and they came home. e voltaram para casa. But you see, God has a way of taking you anywhere to show you what He wants you to see. Mas perceba que Deus tem uma forma de te levar aonde for necessário para te mostrar aquilo que você precisa ver. In 1945, near the end of the Second War, Em 1945, próximo ali do fim da Segunda Guerra Mundial, Mahatma Gandhi was leading the Indians in peaceful revolt against the British colonists. Gandhi estava liderando os indianos com uma revolta contra os britânicos, porque os britânicos tinham colonizado a Índia. England had colonized India for 100 years. Porque a Inglaterra colonizou e manteve os indianos como colônia deles por mais ou menos 100 anos. And Gandhi was the one who led them to independence peacefully. E o Gandhi foi aquele que os guiou para a independência de forma pacífica. So while my mother and father were waiting for their ship in Calcutta, Então, quando minha mãe e meu pai estavam esperando pelo navio deles para voltarem a uma cidade, two things happened. duas coisas aconteceram. Number one, I was conceived. Número 1, eu fui concebida ali. I don't remember that. Eu não me lembro disso, claro. And my parents saw the masses of India following Gandhi. E aí meus pais viram então aquelas massas, aquela grande quantidade de pessoas seguindo a Gandhi. My parents saw the masses. Meus pais viram as massas, They as had grandes never quantias de seen pessoas. anything like that. Massas que eles nunca tinham visto antes. They were Hindu. Eles eram hinduístas. Hindus believe in 30 million gods. Hinduístas seguindo e acreditando em 30 milhões de deuses. So my parents saw the masses. Então, meus pais viram aquelas multidões. 1 million people filling the streets. Milhões de pessoas enchendo as ruas da Índia. Devoutly religious. E eram religiosos devotos. But their eyes were empty. Mas os olhos deles estavam vazios. They did not know Jesus. Eles não conheciam a Jesus. So you see, at the time, my parents didn't realize what God was doing. Então perceba que até aquele momento meus pais não tinham entendido ainda o que Deus estava fazendo. So they came home. Então eles voltaram para os Estados Unidos, para casa, They began pastoring again, começaram a pastorear uma igreja novamente, ministering to people who already believed the Bible. começaram a ministrar para pessoas que acreditavam na But Bíblia. my parents had something inside them that was not satisfied. Mas meus pais tinham algo dentro deles que não estava satisfeito. So for 1 year, they prayed. Então durante um ano eles oraram. And this was their prayer. E a oração deles foi essa. They says, Father, how do we convince people of other faiths? Então a oração deles foi: Pai, como nós convencemos pessoas que acreditam em outros tipos de fé? That the Bible is your word. Que a Bíblia é a sua palavra That Jesus is who he claims to e be. que Jesus é aquele que ele diz que ele é. That he died for the sins of the world. Que ele morreu pelos pecados do mundo And he's alive today. e que ele está vivo hoje. That was their prayer Essa era a oração deles, every day. todos os dias. And then God set in motion some circumstances. Então Deus começou a operar com algumas I'm circunstâncias. not going through the whole Eu não story. vou atravessar toda a história com vocês, But I want to show you how Jesus answered that mas eu prayer. quero te mostrar como Jesus respondeu aquela oração. Because his answer is what has affected our family. Porque a resposta da oração deles foi o que afetou toda a nossa família. And it's what I'm sharing with E you. é por isso que eu estou compartilhando isso com você hoje. Eventually, Eventualmente, my father and mother went to a conference. meu pai e minha mãe foram para uma conferência And there was a woman preacher. e tinha uma mulher lá, uma pregadora,
And she preached a message called, If You Ever See Jesus, You'll Never Be the Same. E ela pregou uma pregação que tinha como título o seguinte: se você ver Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. And that did something in my parents. E aquilo fez algo dentro do coração dos meus They pais. wept. Eles começaram a chorar. And they says, maybe that's what we E need. eles falaram um para o outro: talvez isso seja o que nós precisamos. The next morning, E na manhã seguinte, Jesus appeared to my father. Jesus apareceu para o meu pai. He tells the story in a very dramatic way. Ele conta essa história de uma forma muito dramática. I will only say Eu só diria que that changed him. aquilo mudou ele. He said to my mother, E ele disse então para minha mãe: he says, I've been changed. eu fui mudado. I'm no longer a denominational man. Eu não sou mais um homem de uma denominação, de um tipo de I'm a igreja. Jesus man. Agora eu sou um homem de Jesus. And from that moment, Jesus became the center of their lives, ultimately our family. E daquele momento em diante, Jesus se tornou então o centro da vida deles e então da nossa família também. And then they went to a meeting where there was a minister who had a very profound gift of healing. E então, algum tempo depois, eles foram para um culto onde havia um homem muito conhecido nos Estados Unidos que tinha um ministério muito poderoso de cura. And my parents saw miracles. Então meus pais viram ali milagres acontecendo. And my father says it was like all of heaven was screaming at me. E meu pai disse que é como se todo o céu estivesse gritando para ele. You can do that. Você pode fazer You can isso. do that. Você pode fazer You can isso. do that. Você pode That's fazer what isso. Jesus Isso é o did. que Jesus That's what fez. the Isso é o disciples que did. os discípulos That's fizeram. what the early church did. Isso é o que a igreja primitiva That's fez. the answer. Isso é a resposta. You can do that. Você pode fazer isso. And they saw that miracles are what convince people of other faiths that Jesus is the Son of God and alive. Então eles entenderam que milagres era aquilo que convenciam pessoas de outros tipos de fé que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus estava vivo. Now see, look at you. Então olhe para você. You already know that. Vocês já sabem disso. In the 1940s, the church didn't know that. Mas lá em 1940, na década de 40, a igreja não sabia disso ainda. Missionaries weren't believing for miracles. Os missionários não estavam ainda acreditando que Deus podia People fazer in the milagres. churches were not seeing miracles. Nem mesmo as pessoas nas igrejas não estavam vendo We're milagres. Pentecostal. Nós éramos pentecostais. We believed in miracles. Nós acreditávamos em milagres. We knew God could do Nós anything. sabíamos que Deus podia fazer qualquer coisa. We even prayed for the sick. Mas nós nem mesmo orávamos pelos doentes. And once in a while, someone was healed. E de vez em quando alguém era curado por But Deus. we never knew why. Mas nós nem mesmo sabíamos o porquê. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Look how God is continually restoring to the church truth that the disciples already knew. Então perceba como Deus, pouco a pouco, está restaurando para a igreja a verdade que os apóstolos já conheciam. This is why I encourage Christians continue listening to the Holy É Spirit. por isso que eu encorajo aos cristãos, continuem ouvindo o Espírito Santo. He's still revealing truth Porque ele ainda está revelando verdade. that was common in the early church. Verdades que eram comuns na igreja primitiva. After that, E depois disso, of course, did I tell you they were pastoring claro, eu again? te disse, eles estavam pastoreando novamente. I had been born. Eu nasci, I was 9 months old. e quando eu tinha 9 meses de idade, And when they got the answer concerning miracles, foi quando eles receberam essa resposta com relação a milagres. what did they do? O que eles fizeram então? They sold everything. Eles venderam tudo de novo, They resigned from their church. pediram demissão da igreja onde eles trabalhavam. And the Lord came to my mother. Então o Senhor apareceu para minha mãe And she says, I'm going to take your man around the world with e my ele, gospel. e ele disse à minha mãe: eu vou levar você e o seu marido You para can- levar o meu evangelho ao redor do He mundo. said, you can stay at home. E ele falou, e aí meu pai disse: você pode ficar em casa se você quiser. You'll have a lovely home. Você vai ter uma casa amável. You'll lack for nothing. Você não vai ter falta de nada. Your children will have a good education. Seus filhos vão ter uma boa educação. Or Ou, you can go with your man around the world. perdão, Deus falando, ou você pode ter tudo isso, ou você pode ir com seu marido para pregar o evangelho ao redor do mundo. And have a part in my E ministry. ter uma parte no meu ministério. Well, my mother chose to go. Então, a minha mãe escolheu ir. And that is how I became a world person. Então foi dessa forma que eu me tornei uma pessoa do mundo.
I'm a citizen of the Eu sou uma world. cidadã do mundo. I did not live in the United States till I was 14 Eu não vivi nos Estados Unidos até que eu tivesse 14 anos de idade. because my mother made a courageous decision. Porque a minha mãe tomou uma decisão muito corajosa. There were many healing evangelists that were rising up at that time. E nessa época tinham muitos evangelistas que queriam operar em cura que estavam se levantando. None of the wives traveled with their E husbands. nenhuma das esposas viajava com seus maridos. She had no example to follow. Ela não tinha nenhum exemplo para seguir. The ministry of the wives was to create a comfortable home, O ministério das esposas nessa época era só criar e cuidar de uma casa confortável. raise the children, Criar os filhos and have a peaceful place for the man to come home and rest. e ter um lugar pacífico para que o homem pudesse voltar e That descansar. was her ministry. Isso era o ministério Now, dela. there's nothing wrong with that. E não tem nada errado com isso. I'm showing you how my mother, at the age of 22, made a radical decision. Mas eu estou te mostrando como é minha mãe, quando ela tinha 22 anos de idade, ela tomou uma decisão radical. A young woman, Uma mulher jovem, 2 little children. com 2 filhos pequenos. I was 9 months. Eu tinha 9 My meses brother was 2.5. e meu irmão tinha 2 anos e meio. And we began something new. E nós começamos então algo novo no mundo. And my mother and father pioneered what we know today as mass miracle evangelism. E meu pai e minha mãe foram pioneiros no mundo daquilo que nós conhecemos hoje como evangelismo em massa, com milagres e com cura. And that's the model that evangelists use all over the world. E esse é o modelo que diversos evangelistas usaram ao redor de todo o mundo. Now, E agora, you know our story. você conhece a nossa história? That's where I've come from. De toda essa história que eu vim, The history books say that the Osborne family has seen more miracles than any family that's ever lived. e os livros de história dizem que a família Osborne já viram mais milagres do que qualquer outra família que já viveu no mundo. I don't know if that's true. Eu não sei se isso é verdade. You know, people write things, Você I don't sabe, know. as pessoas escrevem essas coisas, eu não posso te garantir. I told my father, Mas eu disse ao meu pai, and he just smiled. ele só sorriu para mim. He says, well, that's not because we're special. Ele disse, isso não é porque nós somos That's especiais. not because we have any gifts. Isso não é porque nós temos It's dons. because we've been doing this a long Isso time. é porque nós temos estado fazendo isso por um longo tempo. We learn from that. Nós aprendemos com isso. Don't stop doing the good you're doing. Não pare de fazer o bem que você está fazendo. If God is in it, Se Deus está com if você, He's given you se instruction, Ele está te dando instruções, just don't stop. não pare. Just keep going. Só continue indo. And after 70 years, E, de- look back e depois de 70 anos, olhe para trás então, and you say, wow, e você vai dizer assim, look uau, what God did through my life. olhe o que Deus fez através da minha vida. Listen to this scripture. Ouça as escrituras Where agora. I'm talking to you about continuing the ministry of Jesus. Estou falando com vocês sobre continuar o ministério de Jesus. First, you have to focus on Him. Primeiro você tem que focar nele. Remain focused on Você tem Him. que permanecer focado nele. Hebrews chapter 1. Hebreus capítulo 1, And beginning at verse 1. versículo 1. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais através dos profetas. has in these last days spoken to us by His Son, Mas nesses últimos dias nos falou através do seu filho, whom He has appointed heir of all things, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, through whom He also made the worlds, pelo qual também fez os mundos, o universo. who being the brightness of His glory O filho que é o resplendor da sua glória and the express image of His person, e a expressão exata do seu ser, and upholding all things by the word of His power, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. when He had by Himself purged our sins, Depois de ter feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, He sat down at the right hand of majesty. assentou-se à direita da majestade nas alturas. Now the right hand of majesty is the authority Então of God. entenda que o lado direito da majestade de Deus é a autoridade. And when the Bible speaks of last days, E quando a Bíblia diz dos últimos dias, that's different than
end times. Isso é diferente do fim dos tempos. Last days began when Jesus came out of the tomb. Os últimos dias começaram quando Jesus saiu daquela tumba. We are living in the last days. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Don't be fooled. Não seja enganado. We are living in the best of times. Nós estamos vivendo no melhor dos tempos. Equipped with the Spirit of God Somos- to win our world. Equipados, capacitados com o Espírito de Deus para ganharmos esse mundo. Now look at Hebrews chapter 12. E agora olhe para Hebreus capítulo 12, Verse 1. versículo 1. Therefore, Portanto, now this is after chapter 11. isso é depois do capítulo 11. Is that the same in Portuguese? É o mesmo em português? Verse 11 then 12? É o 11 depois do 12? Oh, good. Ah, que bom então, gente. So chapter 11 Então, o capítulo 11 is what we call the faith é o que chapter. nós chamamos de o capítulo da fé. And the writer is enumerating the heroes of faith throughout the Old Testament. E o escritor vem ali enumerando todos os heróis da fé do Velho Testamento. And it's an inspiring chapter. E é um capítulo muito inspirador. So when chapter 12 begins, Então, quando o capítulo 12 it começa, says, therefore, ele diz, portanto, after knowing all of this, depois de saber de tudo isso, after seeing all these examples, depois de ter visto todos esses after exemplos, seeing faith through the generations, depois de ter visto fé através de todas as gerações, therefore, entretanto, portanto, since we're surrounded by this cloud of witnesses, também nós, visto que somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, let us throw off everything that hinders livremos de todo o peso, de tudo que nos amarra, and any sin that so easily entangles us, e do pecado que firmemente se apega a nós, and let us run with endurance e corramos com perseverança the race that's marked out for a us. carreira que nos está proposta. We run. Nós corremos. How? Como? Looking unto Jesus. Olhando para Jesus, Keeping our eyes fixed on Him. mantendo os nossos olhos firmes nele. He is the pioneer and perfecter of our faith. Aquele que é o pioneiro, é o autor e o consumador, aquele que aperfeiçoa a nossa fé. He's our example. Ele é o nosso exemplo. Because of the joy that was set before Him, we're still reading. Aham. Por causa da alegria que estava proposta nele. He even endured the cross. Ele suportou a cruz. So we endure the things that come to us in this world. Então nós suportamos as coisas que vêm para nós nesse mundo. Because we have something ahead of us. Porque nós temos algo diante de nós. Something we're looking forward to. Algo que nós estamos olhando, ansiosos, esperando por that isso. gives us so much joy. Algo que nos dá muita alegria. That's what it says about Jesus. Isso é o que está falando aqui sobre Jesus. Because of the joy that was set before Him, Por causa da alegria, em troca da alegria que estava proposta. you were part of that joy. E vocês eram parte dessa alegria que You estava are part proposta of para God's ele. family today Você é because of parte the cross. da família de Deus hoje por causa da cruz. You gave Him joy Você dá alegria a ele. because of the joy that was set before Por, Him. em troca da alegria que lhe estava proposta, versículo endured 2, the cross. ele suportou a cruz. Despising the shame. Ele não se importou com a vergonha. And look at Him now. E olhe para ele agora. He's seated Ele está at the sentado right hand of authority. à direita, ao lugar de autoridade. As Jesus said, Como Jesus disse, all power and authority has been given to me todo o poder e autoridade foi dado a mim, in heaven nos and on céus earth. e na terra. Therefore, we can go anywhere. Então nós podemos ir em qualquer We can lugar. make disciples of all nations. Podemos fazer discípulos de todas as nações. Hallelujah. Aleluia. Because Jesus has the authority. Porque Jesus tem a we autoridade. keep our eyes on Him. E nós mantemos os nossos olhos He nele. is our goal. Ele é o nosso objetivo. He is our destination. Ele é o nosso destino. And we want to bring the world to E Him. nós queremos trazer o mundo para ele. Wow! Uau! Imagine. Imagine isso. Imagine that we are trusted with this assignment. Imagine, foi confiada a nós. Nós fomos confiados com essa missão. I don't know why. Eu não sei o porquê. I'm not qualified. Eu não sou qualificada para I isso. look at you. E eu olho para vocês. You look rather ordinary. Vocês parecem pessoas comuns. We're just people. Nós somos só pessoas. But look how God trusts us. Mas olhe
o quanto Deus confia em with His nós. whole world. Com o mundo dele The inteiro. world for which He died. Com o mundo pelo qual ele morreu. He gave His life for the whole world. Ele deu a vida dele pelo mundo inteiro. And then He gives His Spirit to us Então ele deu o Espírito dele para nós. so that we can continue Para que nós possamos continuar. His ministry. Continuar o ministério dele. Continue announcing Continuar the cross. anunciando a cruz. Continue bringing people into the family Continuar of God. trazendo pessoas para a família de Deus. Wow. Uau! Now, I don't know about you, E eu não sei sobre você, but for me, that's both humbling and scary. mas para mim isso é algo que nos deixa muito humildes e ao mesmo tempo é muito assustador. I didn't ask for this. Eu não pedi por isso. When I was a child, I loved Jesus. Quando eu era uma criança, eu amava Jesus. And I gave my life to E eu Him. dei a minha vida a Ele. And I was baptized in the Holy E Spirit at the fui age of 9. batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade. And then something happened in me. Então algo aconteceu And dentro I de mim. began to want people to know Jesus. E eu comecei a ganhar pessoas, a liderar, a guiar pessoas para conhecer a But Jesus. that's what Jesus had said would happen. Mas isso é o que Jesus disse que He aconteceria. says you're going to receive power Vocês vão receber poder when the Holy Spirit comes on you. quando o Espírito Santo vier sobre vocês. And then you're going to witness of me. Então vocês vão ser minhas testemunhas. Everywhere. Em todos os You'll lugares. start in your hometown. Vocês vão começar na sua And cidade. you'll go to the next place. E então vocês vão para o próximo And you'll lugar. continue to the ends of the Então earth. vocês vão continuar até os confins da terra. You didn't ask for that either. Vocês também não pediram por isso. But it's God's plan. Mas é o plano de Deus. Hallelujah. Aleluia. The Apostle Paul said, E o apóstolo Paulo disse, 1 Corinthians chapter 2, em 1 Coríntios capítulo 2. chapter 2. 1 Coríntios capítulo 2. He said, I purposed to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. That's our message. E essa é a nossa We mensagem. focus on Jesus. Nós focamos em Jesus. We focus on Jesus. Nós focamos em Jesus. Do you agree? Você concorda comigo? Number 2, Número 2. we prioritize the unreached, or we prioritize evangelism. Nós priorizamos aqueles que ainda não foram alcançados. Priorizamos evangelismo. Evangelism is the supreme task of the church. Evangelismo é a tarefa suprema, a superior tarefa da igreja. If there were not a lost world, Se não houvesse o mundo perdido, there would be no need for the church. não haveria nenhuma necessidade da igreja. If there were not the church, Se não houvesse a igreja, the world would have no hope. o mundo não teria nenhuma esperança. We have a purpose in the world of darkness. Nós temos um propósito nesse mundo de escuridão. The world is our field. Esse mundo é o nosso campo. We're not exempt. Nós não somos isentos. All of us have a part to play. Todos nós temos um papel a desempenhar. Has anyone heard the name Oswald J. Smith? Vocês já ouviram esse nome? Oswald J. Smith? J. Smith? Have you ever heard that name? Vocês já ouviram esse nome? Oswald J. Smith. Oswald J. Smith. Any of you who speak English, Alguém de vocês que fala you inglês? can find it on the Vocês internet. podem procurar na internet esse He nome. wrote the classic book, Passion for Souls. Ele escreveu um livro clássico cristão que se chama Paixão por Almas. That book has inspired every soul winner. Esse livro inspirou todo ganhador de almas ao Who redor has, do ever, who mundo. has ever read that book? Qualquer pessoa que já leu esse livro foi Now, inspirado por ele. He had a great church in Toronto, Canada. Ele tinha uma grande igreja em Toronto, no Canadá. And it was called the People's Tabernacle. E foi chamado de o Tabernáculo do Povo, a igreja My dele. father and mother had read his book. Meu pai e minha mãe leram o livro And dele they had a passion for e souls. tiveram uma paixão por almas. So they traveled to Canada Então, to visit his church. Eles viajaram lá para o Canadá para conhecer a igreja dele. And when they walked in this big E tabernacle, quando eles andaram ao redor daquele grande tabernáculo, there were banners on every wall. haviam banners em todas as paredes. And two of the banners
imprinted on my parents. E 2 daqueles banners, daqueles cartazes, imprimiram algo nos meus pais. One banner said, Um dizia: everyone deserves to hear the gospel once before others have heard it twice. todas as pessoas no mundo têm o direito de ouvir o evangelho pelo menos uma vez, antes das outras pessoas ouvirem o evangelho pela segunda vez. And another banner, E o outro dizia: everyone must go or send a substitute. todo mundo tem que ir, ou no mínimo enviar um substituto. So if we can't go, Então, se nós não podemos ir, we give money so others can nós go. podemos contribuir dinheiro para que outros possam ir. Strong. Isso é forte. And that became the root out of which our ministry grew. E então essas duas coisas se tornaram a raiz através da qual o nosso ministério cresceu. The priority of A evangelism prioridade do evangelismo and the pattern of engaging Christians in financial partnership with us. e o padrão, o processo de engajar os cristãos em serem nossos parceiros financeiros na pregação do evangelho. We need lots of partners. Nós precisamos de muitos parceiros. And we encourage them, do something. E nós encorajávamos a eles: façam algo. Even a small gift Mesmo que seja uma doação muito pequena, includes you in the harvest plan ela of vai God. te incluir em todo o plano de colheita de Deus. So we need to have a soul-winning mentality. Então nós precisávamos ter uma mentalidade a ganhadora de almas. soul-winning passion. Uma paixão ganhadora de A almas. soul-winning lifestyle. Um estilo de vida ganhador de almas. Wow. Uau! Our motto is very simple. O nosso lema era muito simples: One way, one job. um caminho, um trabalho. Well, that sounds good. in- Parece bom em Yeah. português, olha. One way, Jesus. Um caminho, Jesus. One job, Um evangelism. trabalho, o evangelismo. That's what we do. É tudo que nós fazemos. And we have been now bringing Jesus to more than 120 nations. E nós já temos compartilhado, trazido Jesus para mais de 120 nações. That's face to face. Isso só face a face, pessoalmente. And I have been in 185 nations through the internet. E através da internet eu já estive ministrando em 185 nações. Look at what we can do. E olha o que nós podemos fazer. We can reach the world. Nós podemos alcançar o mundo. I don't know who created the internet, Eu não sei quem criou a internet, but I know why it was created. mas eu sei por que ela foi criada. Every new invention is for the purpose of the kingdom of Toda nova God. invenção é com o propósito de avanço do reino de Deus. Luke chapter 4 verse 43. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 43. Jesus said, Jesus disse: I must proclaim the good news in other towns also. eu tenho que proclamar as boas novas do evangelho também em outras cidades, because that's why I was sent. porque é para isso que eu fui enviado. When you have a soul-winning heart, Quando você tem um coração que é ganhador de almas, you're always looking for the next place você sempre está procurando pelo próximo where lugar, people gather, aonde as pessoas se the reúnem, next event, o próximo evento, the next town, a próxima the cidade, next village, a próxima the vila, next state, o próximo the estado, next nation, a próxima nação, because that's what Jesus did. porque isso é o que Jesus fazia. That's why I came. É por isso que eu I vim. must preach the good news in the next town. Eu tenho que pregar as boas novas nas próximas cidades. In Luke chapter 4, Olha em Lucas capítulo I 4. love this. Eu amo isso. In verse 18. No versículo Now, 18. you know the story. Você já conhece a história. So when Jesus was beginning his ministry, Jesus estava começando seu ministério and he was becoming known as a traveling rabbi. e ele estava começando a ser conhecido como um rabino que viajava. And so when he would arrive at a temple or synagogue, Então, quando ele chegava num templo ou numa sinagoga, the president of the synagogue would usually give the scroll of scripture to be read by the guest. então o
presidente daquela sinagoga, daquele templo, costumava dar os rolos das escrituras para aquele convidado. And in this case, it was Jesus' E hometown. nesse caso aqui era a cidade natal de Jesus. So his reputation was becoming known. Então a reputação dele estava começando a ser And conhecida. the scripture says E as escrituras dizem that when he came que quando ele veio to the tabernacle, to the synagogue, até aquela sinagoga, as was his custom, como era o costume dele, the attendant handed him the scroll of Isaiah. alguém ali deu um rolo para ele das escrituras de Isaías. We would find this in Isaiah 61. Nós podemos encontrar esse texto em Isaías 61. And the Bible says E a Bíblia diz that he opened the scroll que ele abriu aquele rolo to the place that it was written. naquele lugar onde estava escrito. You see, Jesus found himself in the scripture. Então perceba que Jesus encontrou ele mesmo ali nas escrituras. Where do you find yourself? E aonde você encontra você mesmo? Do you find yourself in the example of someone else? Você encontra você mesmo no exemplo de outra pessoa? In some hero? Em algum herói? In some good person? Em alguma boa pessoa? I suggest to you, Eu sugiro a você find yourself in the que scripture. você encontre você mesmo aqui nas escrituras. Because you don't deserve a second generation example. Porque você não merece um exemplo de segunda geração. Your identity is in God's A plan. sua identidade está aqui no plano de Deus. And his plan E o has been plano going dele forward from the beginning. Tem avançado desde o princípio. From Genesis chapter 3, Desde Gênesis capítulo 3. when sin entered the human Quando o family, pecado entrou na família, na raça humana, God set a plan of redemption in motion. Deus já colocou em ação um plano de redenção. So God's plan Então o plano de Deus includes you. te inclui. The same God who visited Abraham O mesmo Deus que visitou Abraão, visited Isaac. visitou Isaac. The same God who visited Isaac O mesmo Deus que visitou visited Isaac, Jacob. visitou Jacó. Jesus visited me. Jesus me visitou. I can't inherit my family ministry. Eu não consigo herdar o ministério dos meus pais. People say to me, "Oh, I'm so glad." As pessoas dizem para mim, nossa, eu You're estou tão carrying on your feliz father's que ministry." porque você está carregando o ministério do I seu pai. smile. Eu sorrio, But it's so ignorant. mas é tão ignorante. I carry on Jesus' ministry. Eu carrego o ministério de Jesus. My father carried on Jesus' ministry. Porque meu pai carregou também o ministério de Jesus. You carry on Jesus' E você ministry. carrega o ministério de Jesus. Jesus doesn't have grandchildren. Jesus não tem netos. We can't inherit a faith. Nós não podemos herdar a fé. We have to make a decision Nós- to follow Jesus. Cada um de nós tem que tomar uma decisão pessoal de seguir a Jesus. Parents can't do that for Os pais us. não podem fazer isso por nós. I love that about the Lord. E eu amo isso sobre o Senhor. He gives us the Ele dignity nos dá a dignidade of a first-hand experience. de uma experiência de primeira mão. Jesus appeared to my father. Jesus apareceu para o meu pai. He appeared to my mother. Ele apareceu para minha mãe. That was wonderful. E foi maravilhoso. That helped them. Isso os ajudou. Didn't help me. Mas isso não me ajudou. Jesus appeared to me. Jesus apareceu para mim. Told me what to do. E ele me disse o que fazer. My oldest son is in ministry. Meu filho mais velho está no ministério He hoje. began ministry at the age of 16. E quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a ministrar. And he and his wife have been to over 75 E nations. só ele e a esposa dele já pregaram em mais ou menos 75 nações do mundo. My son had an encounter with Jesus. Meu filho teve um encontro com Jesus. He was on drugs. Ele estava nas drogas, He was addicted to alcohol. ele estava viciado em álcool, He was lost. ele estava completamente perdido. But Jesus appeared to Mas him. Jesus apareceu para ele. All I could do was pray for Tudo him que eu podia fazer era orar por ele and give him to Jesus. e dá-lo para Jesus. I said, Lord, you know how to reach my E eu son. dizia, Senhor, o Senhor sabe como alcançar o meu filho. He doesn't want to hear a sermon from Ele me, não quer ouvir uma pregação de mim, but you know how to get mas o to Senhor him. sabe como alcançá-lo. And that's what God did. E isso foi o que Deus fez. Hallelujah. Aleluia. My son was delivered. Meu filho foi então liberto He came to his right mind. e ele veio, ele colocou a mente dele no lugar certo. Actually,
before he had an ordinary mind. Na verdade, antes mesmo dele ter uma mente comum. He was just ordinary in school. Ele era assim muito comum na escola, But dentro da média. after Jesus appeared Mas to depois him que Jesus apareceu and para ele delivered him, e o libertou, he gave my son a brilliant mind. Jesus deu ao meu filho uma mente brilhante. That's what God can do. Isso é o que Deus pode fazer. So Jesus came into the synagogue. Então Jesus entrou naquela sinagoga. He found himself in the Ele scripture. encontrou ele mesmo nas escrituras. And he found the place that it was written. Ele encontrou aquele lugar onde estava escrito: The Spirit of the Lord God is on me. o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaiah said that Isaías disse isso, under the inspiration of the Holy sob a Spirit. inspiração do Espírito Santo. But Jesus took it for himself. Mas Jesus pegou aquilo para ele mesmo. Take the scripture for yourself. Pegue as escrituras para você mesmo. I can say this. Eu posso dizer isso. The Spirit of the Lord God is on O me. Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Because he's anointed me to preach the gospel to the poor. Porque ele me ungiu para pregar o evangelho para os pobres, evangelizar os He pobres. sent me to speak, to proclaim freedom to the captive. E ele me enviou para proclamar libertação aos The cativos, recovering of sight to the blind. restaurar vista aos cegos To set the oppressed free. e pôr em liberdade os oprimidos. And to proclaim the acceptable year of the E Lord. proclamar o ano aceitável do Senhor. Isn't that powerful? Isso não é poderoso? Jesus sat down, Jesus se sentou, gave the scroll back to the deu o attendant. rolo de volta para aquele The responsável pela Bible sinagoga. says the eyes of everyone was fixed on E a him. Bíblia diz que os olhos de todos estavam fixos nele. I don't think other rabbis read that scripture quite the same as Jesus. E eu não did. acredito que os outros rabinos tinham lido as escrituras da mesma forma que Jesus leu. I think they opened it. Eu acho que eles abriam The Spirit of the Lord is on me e falavam: o because Espírito he's do Senhor está anointed me sobre to mim, preach porque the ele me ungiu para gospel pregar o to the poor, evangelho to set the a todos captives free, e aos blah, blah, pobres, blah, blah, e a blah. blá 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 blá. No life, Não tinha vida, no identity, não tinha identidade, no energy, não tinha energia, No faith. não tinha fé, no relevance. não tinha relevância. But Jesus came. Mas Jesus veio então. He walked in that place. E ele entrou naquele lugar. And the way he read it was different. E a forma como ele leu aquilo era The diferente. Spirit of the Lord God is on O me. Espírito do Senhor Deus está sobre mim. And when he sat down E quando ele se sentou and they looked at him, e eles olharam para ele, he continued. ele continuou. And he said, Today, E ele disse: hoje, today, hoje, today, hoje, this scripture is fulfilled. esse versículo, essas escrituras foram cumpridas. And it made them so angry E ele fez com que eles ficassem com tanta raiva, that they wanted to kill him. porque eles queriam matá-lo. But his time wasn't yet. Mas ainda não era a hora So he dele. escaped. Então ele escapou. But you see, truth will challenge tradition. Então perceba que a verdade vai desafiar a tradição. That's something to think about. Isso é algo para nós pensarmos a respeito. I carry truth. Eu carrego a verdade. I'm not ashamed of that. E eu não tenho vergonha disso. I have no truth, but Jesus. Eu não tenho verdade, mas He Jesus said, é "I'm a the verdade. truth." Ele disse: eu sou a verdade. So I preach Jesus. Então eu prego Jesus. I talk about him. Eu falo sobre ele. I point people to him. Eu aponto as pessoas para He's ele. the truth. E ele é a not verdade. ashamed of E eu that. não tenho vergonha disso. But do I make some people Mas nervous? nossa, eu deixo muitas pessoas nervosas. Especially religious Christians. Principalmente cristãos religiosos. So I go to the unreached. Então eu vou para aquelas pessoas que ainda não foram That's where alcançadas. they're ready to receive. Porque eles estão prontos para receber Jesus. So I tell you, Então eu te digo, you go out into that world, você vai lá fora, nesse mundo. tradition will challenge you. A tradição vai te desafiar. And you have to know for yourself E what você is tem the que truth. saber por você mesmo o que é a verdade. And be truthful to the truth. E você tem que ser verdadeiro com a verdade. Don't compromise the truth. Não comprometa a verdade. Let every other voice be a lie Be- and God the truth. Que toda outra voz seja mentirosa e que Deus seja a verdade. Because we don't need the favor of Porque people. nós não precisamos do favor das pessoas. The Bible says, A Bíblia if diz God is for que us, se Deus é por nós, who can be against us? quem pode ser contra nós?
I'm talking about prioritizing evangelism. E eu estou te falando ainda sobre priorizar o evangelismo. I could tell you so many stories. E eu podia te dizer muitas outras histórias. I was in Indonesia on Sumba Island. E eu estava na Indonésia, numa ilha que chama Suma. Indonesia is a nation of 17,000 islands. E a Indonésia é uma nação de 17 mil ilhas. And there are many different tribes who live on those various islands. E nessas ilhas tem muitas tribos diferentes que moram nelas. And on Sumba Island there is a tribe that's very ancient. E nessa ilha de Sumba tem uma tribo que é muito antiga. 1 kilometer from the city, Essa tribo fica a 1 quilômetro da cidade. 1 kilometer, 1 quilômetro. where there's buildings and Onde há automobiles. prédios, onde há carros, automóveis. Our event was on an open E o field. nosso evento era lá num campo aberto. I went 1 kilometer. E eu andei 1 quilômetro. Because you always have to go outside the city to see the real people. Porque você realmente sempre tem que sair da cidade para ver as pessoas de verdade. And I walked in the village. E eu entrei naquela vila. They were headhunters just 50 years prior. E eles... Like I'll cut your head off. E eles eram caçadores e cortavam a sua cabeça até 50 anos antes. And in the 50 middle, anos atrás. in the middle of the village, they had a killing tree. E no meio da vila eles tinham uma árvore, que era a árvore de morte, o local de execuções. And that's where the skulls of their enemies were hanging. E era nessa árvore que as caveiras, os crânios dos inimigos deles ficavam de pendurados. You've never seen a headhunter? Vocês nunca viram um lugar de cortar cabeça, tipo uma guilhotina? I have. Eu já vi isso. And there were these big houses on sticks. E haviam várias grandes casas nas árvores. And the dwelling was made up just of sticks. E aquelas casas eram todas feitas de palitos, de Up off the pedaços de ground. pau. Elas não eram na árvore necessariamente, elas You have eram to- acima do chão. You have to walk on a log to get up into it. Você tinha que andar em cima de um tronco para chegar naquela árvore, naquela casa. And the whole clan of one family would live in one of these E um dwellings. clã inteiro, uma família inteira, vivia dentro daqueles lugares. The women still just wore grass skirts. E as mulheres usavam saias que eram feitas de grama, de The men capim. wore loincloths like a diaper. E os homens usavam roupas assim na cintura que eram como fraldas. 1 kilometer from the city. A só 1 quilômetro da cidade. All of the men had a big knife in their cloth. Todos os homens tinham uma grande faca assim na cintura. They wore necklaces with the teeth of their enemies. Usavam colares com os dentes dos seus inimigos. They chewed betel nut, so their teeth were almost gone. Betel nut. It's like a nut that's red. And it was so hard on their teeth. Their teeth were almost gone and red. Então, eles comiam tanto um tipo de noz vermelha que havia lá, que os dentes deles quase todos já tinham ido embora, quase não tinham mais dentes. So you're having a geography lesson. Vocês estão tendo uma aula de geografia aqui, né? Now this is why I'm telling you the background. E é por isso que eu estou te dizendo toda essa história da Of course, situação. I go there Claro, eu vou lá and I'm inviting them to come 1 e eu kilometer estava to our convidando event. eles para vir a 1 quilômetro para participar do nosso evento. I smile at them. Eu sorria para eles, They smile back eles sorriam de volta para mim, with their red mouth. com a boca vermelha. Sweet people. Pessoas doces, amáveis. They just don't know Jesus. Mas eles não conheciam Jesus. That very next day, E no dia seguinte, I want to show you the love of God. eu quero te mostrar o amor de Deus. I preached the gospel. Eu preguei o evangelho, Multitude accepted Christ. multidões aceitaram a Cristo, I prayed for the sick. eu orei pelos I doentes, invited people who were healed to come and convidei as testify. pessoas que tinham sido curadas para vir aqui em cima do palco para testemunhar. The platform was full of people who had received A the miracle. plataforma estava cheia de pessoas que tinham recebido milagre. And there was one man I'll never forget. E tinha um homem que eu nunca vou me esquecer. He was a village man from that village. Ele era um homem daquele vilarejo, He was tall, ele era alto, skinny. bem magro.
He looked ancient. E ele parecia assim bem velho. Mouth was red, A boca dele toda vermelha, no teeth left. não tinha nenhum dente mais I sobrando. can't judge his age, but he looked to be in his late 70s. E eu não posso julgar a idade dele, mas ele parecia estar ali no final dos seus 70 e poucos anos. Oh no, that's my age. Não, isso é a minha idade. Maybe he looked 90. Talvez ele parecia ter uns 90, gente. He had no clothes on, Ele não tinha nenhuma roupa, just that loincloth. só essa roupa ao redor do quadril, And que era tipo uma he fralda. had this knife. Tinha essa grande faca na He cintura. had his necklace. Tinha esse colar de dentes. He had a band of cloth around his head. Tinha uma bandana de tecido ao redor da cabeça. Long hair. Cabelo grande, comprido. He didn't have any whiskers. Ele não Grow hair. tinha nenhuma barba. He was barefooted, Ele estava descalço and he stood there. e ele ficou lá em pé. And as I look at him, E conforme eu olhava para ele, I'm looking at a man who has no value in this earth. eu estava olhando para um homem que não tinha nenhum tipo de valor nessa terra. The one thing he knew to do now is outlawed. He can't hunt and kill people Mas anymore. a única coisa que ele sabia fazer, mas ele não podia mais, que era caçar e matar pessoas. But he came to our event. Então ele veio para o nosso evento. He was totally blind. Ele era totalmente cego. He received Jesus, Ele recebeu Jesus and he received his sight. e ele recebeu a visão dele de volta. Perfect eyesight. Uma visão perfeita. And I'm looking at this E eu man. estou olhando para esse homem Why would God heal e you? eu pensei, mas por que Deus poderia te curar? I didn't say that. Eu não disse isso. I just was Eu thinking. só pensei, This is the love of God. isso é o amor de Deus. He touches a man. Who knows this man? Ele toca um homem, mas quem conhecia aquele homem? He lives in an ancient village. Ele vivia numa vila lá muito antiga. Nobody knows him. Ninguém o conhecia. No important person knows him. Nenhuma pessoa importante o conhecia. None of our heroes know him. Nenhum dos nossos heróis o conheciam. But God knew him. Mas Deus o conhecia. Hallelujah. Aleluia. And you know what he did? E sabe o que ele fez? He was smiling with his red mouth. Ele estava sorrindo com aquela boca vermelha dele. He took his knife Ele pegou a faca dele and he gave it to e me. ele me deu a faca dele. And I took it. E eu peguei a faca I brought it home. e eu trouxe ela para casa A trophy for the kingdom. como um of God. troféu para o reino de Deus. Hallelujah. Aleluia. You see, when you prioritize evangelism, you witness the love of God. Então perceba que quando você prioriza evangelismo, você testemunha do amor de Deus. You discover how far God goes to rescue a soul. Você descobre então o quão longe Deus pode ir para resgatar uma alma. You deserve that E experience. você merece ter essa experiência. Number 3, Número 3. always announce the message of the gospel. Sempre anuncie a mensagem do evangelho. The gospel is our message. O evangelho é a nossa mensagem. Not our church doctrines, Não as doutrinas da nossa igreja, not our personal beliefs, não as nossas crenças pessoais. Jesus said, Jesus disse: go into all the world and preach the gospel. ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus did Jesus fez, go into the synagogues and cities, ele fez isso. Ele foi em todas Into as the sinagogas, villages. as vilas, as and cidades. he taught in the synagogues and preached the gospel of the kingdom. E ele ensinou nas sinagogas e pregou o evangelho do reino. And he healed E ele curou all who were diseased. todos que estavam enfermos. He preached the gospel. Ele pregou o evangelho. And he told us to preach the E ele nos gospel. disse para também pregarmos o evangelho. And in Matthew 24, E em Mateus 24, he said it's this gospel of the kingdom that will be preached in all the world é esse evangelho do reino que vai ser pregado ao redor de todo o mundo, as a witness to all nations. como um testemunho para as nações. And then the end will come. Então o fim virá. So you see, the end is not our priority. Então perceba que o fim não é a nossa prioridade. We've never studied end times. Nós não precisamos estudar o fim dos tempos. Some people do. Algumas pessoas fazem That's isso. important to them. Isso é importante para eles. That's okay. Tudo bem. That's none of my business. Mas isso não é da minha conta.
But Jesus said, preach the gospel. O que Jesus disse foi, pregue o evangelho. He didn't say preach about Ele end não times. disse pregue sobre o fim dos He tempos. says you preach about the gospel. Ele disse, você tem que pregar sobre o evangelho, as a witness to all nations. como um testemunho para todas as nações. And the end will take care of itself. Então, o fim dos tempos vai tomar conta dele mesmo. It's just a suggestion. Isso é só uma sugestão. Preach the gospel. Pregue o evangelho. The gospel is the story of the Bible. O evangelho é a história da Bíblia. The gospel is God's story. O evangelho é a história de Deus. Begins in Genesis Começa em Gênesis and it concludes in Revelation. e conclui lá em Apocalipse. It's all through every page of E Scripture. ao redor, ela vai assim ao redor de todas as páginas das God's Escrituras. story is a story of redemption. A história de Deus é uma história de redenção. It's a story of rescue. É uma história de resgate. It's a story of redemption É uma história de and redenção new e beginning. novos começos. The gospel. O evangelho. The Apostle Paul said, O apóstolo Paulo disse, I'm not ashamed of the gospel. não me envergonhe do evangelho, Because it's the power of God porque ele é o poder de Deus to everyone who believes. para a salvação de todo aquele que crê. We preach. Nós pregamos. We can't control those who believe. Nós não podemos controlar aqueles que creem. They have to choose to believe. Eles têm que We escolher crer. can't force people. Nós não podemos forçar as But we pessoas, can preach the gospel. mas nós podemos pregar o evangelho a And eles. it will bring, it's the power that brings salvation to everyone who E ele believes. é o poder que traz salvação para todo aquele que crê. To the Jew first, Para os judeus primeiro, and then to the e Gentile. então para os gentios. That includes most of us. E isso inclui a maior parte de nós. Everyone is included. Todos estão incluídos. Hallelujah. Aleluia. Number 4, Número 4. expect miracles. Espere milagres. Expect miracles. Espere milagres. When you preach the gospel, Quando você prega o evangelho, miracles will testify to the truth of the message. milagres vão testemunhar da verdade do evangelho. I've told you, Eu te disse, I have no gift. eu não tenho nenhum dom. I have no gift. Eu não tenho dom. And yet I have witnessed hundreds of thousands of miracles E of mesmo healing. assim, eu testemunhei centenas de milhares de milagres de cura. I have forgotten more miracles than Eu- most people have seen Eu já esqueci mais milagres do que a maioria das pessoas já viu acontecer. because I've been around the gospel. Porque eu tenho estado envolvida com o We preach the evangelho. gospel. Nós pregamos o evangelho. It's a clear message. É uma mensagem clara. You see, when we witness to people, Perceba que quando nós testemunhamos para as I'm pessoas, talking about one-one. estou falando de um a um. We don't begin by saying, you're going to hell. Nós não começamos dizendo assim, ah, você vai para o inferno. You're a sinner. Ah, você é um pecador. What kind of a salesperson will have success with that kind of approach? Que tipo de vendedor teria sucesso com esse tipo de abordagem? People are already in hell. As pessoas já estão no inferno. Their lives are in trouble. As vidas deles já estão cheias de And then we problemas. come along and threaten them E aí with a gente hell. vem e ainda ameaça eles com o inferno? I have a better idea. Eu tenho uma ideia melhor. Let's start at the beginning of God's story. Vamos começar com o princípio da história It's de so Deus. much more fun to come to a person. É muito mais divertido chegar para uma pessoa Say, did you know God has a plan for your e life? falar assim: você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? He knows you. Ele te conhece, He loves you. ele te ama. You've been searching. Você estava procurando por algo. You have questions. Você tem perguntas, dúvidas dentro You de have você. problems. Você tem problemas. Things aren't working out in As your life like you coisas thought. não estão indo bem na sua vida como você queria. Why do you think? Por que você pensa? You don't know. Você não sabe. I know. Eu sei, eu Because conheço. in the beginning God created everything É porque good. lá no princípio Deus criou tudo bom. And there was an enemy of God who came and Então, deceived. teve um inimigo de Deus que veio e enganou a raça humana. And through the deception E através daquele engano, of the first man and the first do woman, engano do primeiro homem e da primeira mulher, sin entered. o pecado então entrou na raça So all humana. of us have been born into that atmosphere bondage. Então todos nós nascemos nessa atmosfera de escravidão do But you know, pecado. God did not leave us there. Mas saiba que Deus não nos deixou naquele lugar. You've been searching for answers. Você estava buscando por Well, God respostas. sent me to E you. Deus me mandou até você. Look at me. Olhe para mim. I'm the proof that God loves you. Eu sou a prova que Deus te ama. He sends me to you with good news. Ele me mandou até você com boas There's novas. hope for your Tem life. esperança para a sua vida. And then I tell them about
God's sacrifice through Christ. E aí então eu digo a eles sobre o sacrifício de Isn't Cristo. that better than saying you're going to hell? Não é muito melhor do que dizer para eles que eles vão para o inferno? No one has told people that God loves them and has a plan. Ninguém disse às pessoas ainda que Deus os ama e que Deus tem um plano para eles. Preach the gospel. Pregue o evangelho. The gospel is all about Jesus. O evangelho é sempre sobre Preach Jesus. the gospel. Pregue o evangelho. Oh my goodness. You see, most of the dynamic miracles that I've seen have happened while preaching the gospel. Então entenda que a maior parte dos milagres dinâmicos que eu já vi acontecerem, aconteceram enquanto eu estava pregando o evangelho. There was a man who came to one of the events in Indonesia. Teve um homem que veio em um dos nossos eventos na Indonésia. He came in an ambulance. E ele veio numa ambulância. All around the edge of the field were ambulances. E ao redor do campo, da onde o evento estava acontecendo, estava cheio de ambulâncias. We saw so many miracles. Nós vimos muitos milagres This lá. particular man was so amazing. Mas esse homem em particular foi tão incrível. He heard the message. Ele ouviu a He mensagem, accepted Christ. ele aceitou a Cristo, He believed when we prayed. ele creu quando nós oramos And he was healed. e ele foi curado. He came out of the E ele ambulance. saiu da ambulância. I wish you could have seen Eu him. desejava tanto que você pudesse ter visto isso. He had tubes coming out of everything. Tubes Ele tinha tubos saindo de todos os lugares dele. out of his Mangueiras, tubos saindo dos braços dele. arms, blood going in, Sangue entrando, saline going in. soro entrando. He had cancer of the brain. Ele tinha câncer no cérebro. Had tubes coming out of his head. Então ele tinha mangueiras saindo da He had cabeça dele. cancer of the throat. Ele tinha câncer na garganta. Tubes were coming out of his neck. Ele tinha mangueiras saindo do seu pescoço. And he had cancer of the E ele stomach. tinha também câncer no estômago. Tubes coming out of everything. Mangueiras saindo de todo lugar. Everything. De todo lugar. I've never seen anything Eu like it. nunca tinha visto algo assim. He looked like a spaceman. Ele parecia igual um homem espacial, um astronauta. That was funny. Isso foi divertido. You have no sense of humor. Vocês não têm senso de humor, gente. We need to work on that. Nós precisamos trabalhar mais nisso. I'm wanting you to visualize this man. Eu quero que você visualize, imagine esse homem. But the look on his face. Mas a aparência no rosto He dele. was no longer yellow. Ele não estava mais amarelo, His skin was pálido. beautiful. A pele dele estava linda. And he gave his testimony. E ele deu o testemunho dele ali. While the nurses in the ambulance were having a fit. Enquanto A fit. They were angry, they were scared. as enfermeiras lá na ambulância estavam nervosas, assustadas. But the man was healed. O homem estava curado, porque ele tinha saído de lá That correndo. was also funny. Isso também foi engraçado, The gente. nurses having a fit. As enfermeiras estavam nervosas lá, debatendo. Come on, loosen Vamos, up a little. gente, se soltem um pouquinho. It's okay to laugh. Tá tudo bem rir, It's você okay pode to have rir. fun. Você pode se I divertir. know we're in church. Eu sei que nós estamos na But we're igreja, the happiest people mas nós on somos earth. o povo mais feliz da terra. Expect miracles. Espere milagres. Expect miracles. Espere milagres. The ministry of Christ can only continue through people. E o ministério de Cristo só pode continuar através de pessoas. You see, Jesus has done everything that needs to be done. Cristo fez tudo o que precisava ser feito. He finished his work. Ele já consumou, já acabou a obra He dele. dealt with our sin. Ele já lidou com o nosso pecado. He conquered the enemy. Ele já conquistou o inimigo. He carried away our sin. Ele já carregou o nosso pecado. He bore our sickness. Ele já levou sobre ele as nossas enfermidades. He did everything. Ele já fez tudo. He took all the junk and put it in the grave. Ele já pegou todo o lixo e deixou lá na tumba. And he came out with E resurrection ele life. saiu da tumba com a vida ressurreta. And it's that resurrection life he shares with us. E aí agora é essa vida de ressurreição que ele compartilha conosco. He left all of our junk in the grave. Ele deixou todo o nosso lixo lá na Our cova. sickness is there. As nossas doenças estão Our lá. addictions are Os there. nossos vícios estão Our lá. fears are Os there. nossos medos estão lá. Our insecurities are As there. nossas inseguranças estão Our lá. limitations are As there. nossas limitações estão And lá. now we have the resurrection life of E agora nós Jesus. temos a vida de ressurreição de Jesus.
And we only have to do one thing. E nós só temos que fazer uma coisa. Oh, well, of course, He gave us His Spirit Claro, Ele nos deu também o Espírito dele, so that we could have His same power. para que nós pudéssemos ter o mesmo poder dele. And then all we have to do E tudo que nós temos que fazer agora is go tell people what é He did. ir e dizer às pessoas o que ele fez. Just tell people. Só dizer às pessoas. Just tell people. Só diga às He pessoas. already did it. Ele já fez isso. We don't fight the devil. Nós não lutamos contra o diabo. We don't send Jesus back to the Nós cross. não mandamos Jesus de volta lá para a cruz. We don't take our guilt back. Nós não pegamos a nossa culpa de We volta. don't carry our sickness. Nós não carregamos as nossas doenças mais. Jesus did it all. Jesus já fez tudo isso. We just announce His Agora victory. nós só anunciamos a vitória dele. And wherever we announce E em it, qualquer lugar que nós anunciarmos and isso, people e believe, as pessoas crerem, they receive His eles vão resurrection receber life. a vida de ressurreição dele. And if we'll tell them, E isso vai dizer a eles and if they'll que believe, se eles crerem, His resurrection life will go through every part of their a body, vida de ressurreição de Cristo vai vir sobre qualquer parte do corpo deles, every organ, em qualquer órgão, every em joint, qualquer junta, every tissue, em qualquer tecido do corpo, and make them perfect e vai again. fazer com que eles sejam perfeitos de novo. Have I told you that I haven't been sick for more than 40 years? Será que eu te disse já que eu não tenho estado doente por mais de 40 anos? Have I told you? Será que eu já te disse isso? I don't mean sick. Eu não digo doente, doente. I mean not even a sore throat, Eu digo nem mesmo uma garganta inflamada, not a runny nose. nem mesmo um nariz I escorrendo. don't get sick Eu não fico doente, because I don't take it. porque eu não recebo a I doença. tell the devil, go Eu só digo somewhere ao else. diabo, vá para outro lugar, This is the temple of porque God. aqui é o templo de Deus. The Bible says, E a Bíblia diz, resist the devil resista ao diabo, and he'll flee. e ele fugirá de vós. Why will he flee? Por que ele fugirá? Because when he looks at you, Porque quando ele olha para você, he sees Jesus. ele vê Jesus. And he remembers when he was E ele defeated at se the lembra cross. de quando ele foi derrotado na cruz. And he gets a headache E aí ele fica com dor de cabeça. and he runs E away. aí ele foge. Hallelujah. Aleluia. Continue the ministry of Jesus. Continue o ministério de Jesus. Focus on Jesus. Foque em Jesus. Prioritize evangelism. Priorize o evangelismo. Announce the gospel Anuncie o evangelho. and expect miracles. E espere milagres. Can you do that? Você consegue fazer isso? I want to pray for you. Então eu quero orar por vocês. Would you stand to your feet? Vocês podem se levantar? Now you who are just visitors today, Então aqueles de vocês que são visitantes aqui hoje, the pastor told me I have 1 hour and 30 minutes. o pastor me disse que eu tenho 1 hora e 30 minutos. So I'm not just trying to see how much you can endure. Então eu não estou só tentando ver o quanto você consegue aguentar. I'm sharing my time with my voice Eu estou compartilhando o meu tempo com a minha voz, so that you can understand. para que vocês possam entender. So I've only really preached for 45 minutes. Então eu só preguei por 45 minutos. He's to blame for the hour and a half. Ele é o culpado por a gente tomar 1 hora e meia, tá? Thank you, Sergio. Obrigado, Sérgio. Are you ready? Vocês estão prontos? I'm going to ask you to make a commitment to carrying on the ministry of Jesus. Eu vou pedir a vocês agora que façam realmente um comprometimento de carregar adiante o Evangelho de Jesus Cristo. I know you're already doing wonderful things. Eu sei que vocês já têm feito coisas But you maravilhosas, see, you're here for a reason. mas vocês estão aqui por uma razão. I don't know what it is. Eu não sei qual razão é but I know essa, that the Lord has sent me. mas eu sei a razão pela qual o Senhor me enviou. And what I've shared, E o que eu compartilhei, you needed to hear. vocês precisavam ouvir. No, I don't need music. I'm an evangelist. Eu sou um evangelista. We don't have music. Nós não temos música We geralmente. have the presence of A the gente Lord, tem a presença de Deus, who talks in your heart. que fala dentro do seu coração. And you make decisions. E você toma decisões. Are you ready? Vocês estão prontos? I'm serious. Eu estou falando sério.
Jesus is Jesus going to be the vision in front of you. vai ser a visão diante de vocês. When you go to sleep at night, Quando você for dormir à noite, you'll see him. você vai vê-lo. And through his eyes, E you'll see através your world. dos olhos dele, você vai ver o seu mundo. And a new compassion for people will rise in you. E uma nova compaixão pelas pessoas vai crescer dentro de você. You will have greater effectiveness in proclaiming the gospel. Vocês vão ter uma efetividade maior em proclamar o evangelho. The Lord will give you simple vocabulary. O Senhor vai te dar um vocabulário simples. Don't sound like a preacher. Não pareça como um pregador. Talk like a person on the Fale street. como uma pessoa nas ruas. Relate to people. Tenha relacionamento com as pessoas. Love them. Ame-os. Love is irresistible. O amor é irresistível. Offer to pray for them. Se ofereça para orar por eles. You know, our people are winning souls all the time in Tulsa. Sabe, o nosso povo lá em Tulsa, eles ficam ganhando almas o tempo todo. And often they just begin by saying, "Can I pray for E you?" frequentemente eles só começam assim: eu posso orar por They você? stop people in the grocery Eles param store. as pessoas no mercado. Is there anything I can pray with Tem you about? qualquer motivo pelo qual eu posso orar por você? Do you know, in the 37 years of our church, Saiba que nos 37 anos da nossa igreja lá em Tulsa, only 2 people have só refused prayer. 2 pessoas até hoje rejeitaram a oração. I think in Brazil, everyone will accept E prayer. eu acredito que aqui no Brasil, qualquer um, todos aceitariam receber uma oração. Because there's a religious root here in Brazil. Porque aqui no Brasil tem uma raiz religiosa. It may not be a Jesus Talvez root, não seja uma raiz de Jesus, but they're afraid. mas eles estão com medo. And they would be afraid to say no. E eles teriam medo de dizer não. Do you hear me? Vocês estão me ouvindo? Show love for people. Mostre amor pelas pessoas. The Lord will show you things to pray for. O Senhor vai te mostrar motivos pelos quais orar. He'll show you. Ele vai te mostrar. When they're sick, pray for them. Quando houver doentes, ore por eles. Just show love. Só mostre amor. If Jesus could stand before you this Se morning, Jesus pudesse ficar na sua frente essa manhã, he would beg you, ele te imploraria: tell people about me. diga às pessoas sobre mim. I'm not mad at anyone. Eu não estou com raiva de ninguém. I just want people to know me. Eu só quero que as pessoas me conheçam. I'll take care of them. Eu vou cuidar deles. You just tell them about Você me, só diga a eles sobre mim, because I love them. porque eu os amo. I gave my life for them. Eu dei a minha vida por eles. I want them to know about me. Eu quero que eles saibam sobre mim. But you're my messenger. Vocês são meus mensageiros. I've chosen Eu to give the task to you. escolhi dar essa tarefa a você. I could send angels, Eu poderia ter enviado os but I'm anjos, sending you mas eu estou enviando vocês. because you have a Porque testimony. vocês têm um testemunho. You are the proof. Vocês são a prova If I can do a work in you, de que se eu posso operar uma I obra can em do a você, work in them. eu posso fazer uma obra também neles. Is that your heart? Esse é o seu coração? Is this Sunday? Hoje, hoje é domingo. This is the final day of this conference. Hoje é o dia final dessa conferência. Tonight is public. Hoje à noite vai ser aberta para toda a igreja. This moment is for you. Então esse momento aqui agora ele é para você. It's not just another service in a Ele conference. não é só mais um culto nessa This is conferência. an encounter with Jesus. Esse é um momento de encontro com Jesus. to you, Para você. his redeemed, Você, o redimido the dele. carriers of his spirit. Os portadores do Espírito You dele. have authority. Vocês têm You have autoridade. influence in your Vocês community. têm influência na sua I'm comunidade. looking right here at Eu this estou special couple. olhando aqui, por exemplo, esse casal especial They're in the political arena. que estão nessa dimensão política. That's not easy. Isso não é fácil. We must pray for them. Nós temos que orar por eles. But they have influence. Mas eles têm influência. They have influence. Eles têm influência. And God uses them in extraordinary ways. E Deus usa-os de formas extraordinárias. He does things through them he can't do through you. Deus faz coisas através deles que ele não pode talvez fazer através de But he você. does things through you he can't do through Mas them. ele faz coisas através de você que ele não pode talvez fazer através deles. You have a world of influence. Você tem um mundo, uma esfera de influência. You are the voice of Jesus in your world. Você é a voz de Jesus no seu mundo.
That's not an ordinary life. E isso não é uma vida comum, That's ordinária. a supernatural life. Isso é uma vida sobrenatural. And we're in that all the time. E nós estamos nisso o tempo todo. It's not a Sunday night experience. Não é só numa experiência de domingo à It's a noite. 24 hours of every day, 7 days a week. Isso é uma experiência de todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. That's you. E isso é você. Jesus had 12 apostles. Jesus teve 12 apóstolos. He had 120 who were filled with the Spirit, E ele teve 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo. men and women, Homens e mulheres. Jewish and Greek. Judeus e gregos. And in 2 years, E então, dentro de 2 anos, they turned the known world upside down. eles viraram todo mundo que era conhecido de cabeça para baixo. What can he do with you? O que ele pode fazer com você? There's more than 120 here. Tem mais de 120 pessoas aqui. In some nations where I go, God has one man or woman who has the courage to continue Christ's ministry. Em algumas nações que eu vou, Deus tem um homem só, uma mulher só, talvez, que tenha coragem o suficiente de continuar o ministério de Cristo. Look at you. E olhe para vocês. The potential of heaven is at work through you. O potencial dos céus opera através de vocês. The only limitation that you have is in your own mind. As únicas limitações que vocês têm são nas suas próprias mentes. The Bible says A Bíblia diz we have the mind of Christ. que nós temos a mente de Cristo. So we don't have to accept limitations. Então nós não temos que aceitar limitações. We don't live in fear. Nós não vivemos mais em medo. We don't live in a box. Nós não vivemos mais dentro de uma caixa. We're free Nós estamos livres to go to people. para ir às pessoas. Are you ready? Vocês estão prontos? Put your hand on your heart. Coloque a sua mão no seu coração. Heavenly Father, I stand before your beautiful people. Pai Celestial, eu estou diante do seu povo lindo. I've given them the message you asked me to share. E eu dei a eles a mensagem que o Senhor me pediu que eu desse. And they are saying yes. E eles estão dizendo sim. It is their desire to continue your ministry. E é o desejo deles continuar o seu I ministério. pray for those who are busy in ministry. E eu oro para aqueles que estão ocupados no ministério. Give them a fresh anointing. Que o Senhor dê a eles uma unção fresca, uma unção nova. Fresh energy. Uma energia nova. A new flame of fire. Uma nova chama de fogo. A new boldness. Uma nova ousadia. And for those E who para have never aqueles won a soul, que nunca ganharam uma alma. may today be the beginning. Que hoje seja o começo. That they see themselves as your ambassador. E que de hoje em diante eles vejam eles mesmos como seus That embaixadores. they will have a passion for souls. E que eles tenham uma paixão pelas almas. They won't leave soul winning to someone else. E eles não vão deixar esse papel de ganhar almas para outra They pessoa. will themselves begin speaking of you Eles mesmos começarão a falar do Senhor. and bringing new babies into the kingdom E of God. trarão novos bebês para o reino de Give Deus. them miracles. Dê a eles os milagres. Confirm the words that they speak. Confirme as palavras que eles falarem. And may their eyes be fixed on E you. faça com que os olhos deles estejam firmes no Senhor. Lord Jesus, Senhor Jesus, we look to you. nós olhamos para o Senhor. You are our hero. O Senhor é o nosso herói. You are our O example. Senhor é o nosso exemplo. You prove that it's possible O Senhor provou que era possível. in a human body, Num corpo humano, in a difficult nation. numa nação difícil, You prove what can be done o Senhor provou o que pode ser feito. with the power of truth Com o poder da verdade and the power of love. e com o poder do amor. Baptize your people with a fresh anointing of love, Batize o seu povo com uma unção nova de amor. that they will see people as you see them. Para que eles possam ver o seu povo como o Senhor os vê. Do it Faça isso, in Senhor. Jesus' No name. nome de Jesus. And continue spreading this fire across Brazil. E continue esparramando esse fogo ao redor do Brasil. May it begin here E que muitos comecem aqui and spread. e espalhem. In Jesus' No name. nome de In Jesus. Jesus' No name. nome de Jesus. Say, I receive. Diga, eu recebo. I agree. Eu concordo. I can do all things Eu posso todas as coisas. because Christ gives me strength. Porque Cristo me dá força. He trusts me. Ele confia em mim. He goes with me. Ele vai comigo. I speak in His E eu name. falo em nome dele.
I accept this E eu miracle life. aceito a vida de milagres dele. Continuing the ministry of Jesus. Continuando o ministério de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Come on.